Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Evandro e a gente vai dar prosseguimento aí à nossa playlist de Sistema Educacional Brasileiro, tá? Como a gente viu nas aulas anteriores, essa é uma disciplina que é estudada em licenciatura em Química, né? Em graduação, que pode ter outros nomes a depender da universidade, né? Mas em regra é Sistema Educacional Brasileiro, onde essa disciplina vai estudar a parte legal relacionada à educação, desde a Constituição Federal, a LDB, a gente viu também, na verdade, a educação nas constituições brasileiras que antecederam a de 1988 e toda essa coisa relacionada à educação a gente vai estudar aqui. Então, a partir dessa aula, a gente vai começar a estudar a educação na Constituição Federal de 1988, que é a nossa atual Constituição que nós temos aqui. Hoje a gente vai ver apenas o artigo 205, tá? A educação ela vai do artigo 205 a 214. Hoje a gente vai ver só o primeiro, vamos ver um artigo por vídeo, ao ponto de facilitar o aprendizado de vocês. E, logicamente, nós vamos fazer questões sobre essa temática, que vai servir tanto para quem vai fazer concurso público, para ser professor, fazer concurso público em geral, que cai o tema educação, quanto para os alunos de graduação, né, que estão estudando o sistema educacional brasileiro, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A título de localização, a gente vai estudar, né, a educação na Constituição Federal de 1988, e ela se encontra, a educação, no título 8, que é a ordem social, lá no capítulo 3º, que fala lá da educação, da cultura e do desporto, mais especificamente na seção 1. Então, é assim que você vai encontrar o tema educação na nossa Constituição de 1988. Título 8, que é da ordem social, capítulo 3º, seção 1ª. Tá bem? Vamos seguindo aí. A introdução à educação, ela é tratada nos artigos 205, tá? A 214. Então, 205 a 214, a gente vai ter aí a educação na nossa Constituição Federal. O tema é bastante cobrado nos dias atuais, até por conta de algumas polêmicas decididas pela nossa Suprema Corte aí, né? O STF, como é o caso de cobrança em universidades públicas ou da discussão do ensino religioso nas escolas. Então, são temáticas que nós vamos estudar aqui nas nossas videoaulas, onde a gente vai pegar vários julgados da nossa Suprema Corte, do STF, relacionados à educação, tá? E um deles é relacionado à cobrança de mensalidade em universidades públicas, o ensino religioso, apesar do Estado brasileiro ser laico, será que ele é permitido, será que ele não é permitido? Então a gente vai ver isso dentro dos julgados aqui do STF, nessa disciplina nossa aqui de Sistema Educacional Brasileiro. Então a educação, ela é um tema complexo, puxa muitas outras coisas da sociedade, é importante vocês conhecerem ela. Então vamos começar aqui pelo artigo 205, tá? Vai ser só esse artigo nessa aula que nós vamos estudar. Que diz o seguinte, pessoal: a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, olha só, esse artigo eu recomendo que vocês leiam e releiam várias e várias vezes até vocês memorizarem, porque ele cai muito em questão. A gente vai ver em alguns videoaulas de resolução como esse artigo cai. Então, a educação ela é um direito de todos, pessoal, e é dever tanto do Estado quanto da família. E será promovido e incentivado com colaboração da sociedade, visando 3 coisas essenciais: o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Eu gostaria de ver esses 3 pontos aqui que a educação visa de forma mais explicada, tá? A primeira parte lá é o pleno desenvolvimento da pessoa. Isso deve englobar as capacidades cognitivas, psicomotoras, emocionais, fatores sociais, culturais e religiosos. Então, esse pleno desenvolvimento da pessoa é em todos os seus aspectos da vida, tá? Então, a educação visa desenvolver a pessoa em todos os seus aspectos de sua vida. Outra coisa é seu preparo para o exercício da cidadania, ou seja, formar o quê? Capacidade crítica aos cidadãos e o conhecimento tanto dos seus direitos quanto dos seus deveres. A educação visa isso. E um dos mais interessantes, sua qualificação
para o trabalho. Essa parte aqui da educação, visando qualificar para o trabalho, ela advém, né, vem de outros dois artigos que a gente tem na própria Constituição Federal, que é o nosso artigo 1º lá e o artigo 170. O artigo 1º, que vai falar lá basicamente da organização do Estado brasileiro, ele fala também dos seus fundamentos. Diz lá: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, no inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quando a gente pega também o artigo 170 da Constituição Federal, que vai falar lá da ordem econômica, ela é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim o quê? Assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes princípios. Então, quando a Constituição aqui não fala que ela visa qualificar a pessoa para o mercado de trabalho, quando a gente analisa esses dois outros artigos da Constituição, a gente entende que o nosso Estado ele é um Estado capitalista. E através do trabalho, as pessoas vão conseguir recursos, né, humanos, materiais, para que elas se mantenham, para que através do trabalho elas tenham uma vida digna. Então a educação ela tem que dar conhecimentos e saberes para os alunos poderem, assim, de certa forma, se manter nesse mundo que a gente tem, que o nosso sistema ele é capitalista. Então a gente precisa saber algo para se manter. Quando a pessoa não consegue, né, se manter, o Estado vai entrar com assistencialismo, né? Com assistência social em regra. Mas, em regra, o Estado quer que você aprenda na escola para que você possa conseguir algum emprego ao fim de se manter, para assegurar a todos o quê? Uma existência digna. Tá bom? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Foi bem rápido aí. A gente vai trabalhar artigo por artigo da Constituição Federal sobre educação. Vamos também ver vários julgados do Supremo Tribunal Federal acerca da educação e depois vamos fazer questões sobre essa temática. Então, forte abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal!